Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Vamos iniciar uma reflexão sobre o chamado. Muitas de nós nos perguntamos, qual é o meu chamado? O que realmente eu tenho que fazer? O que é que Deus tem me direcionado a fazer? E muitas vezes o pensamento ele vagueia nesses questionamentos, perguntando para Deus como uma oração realmente, qual é o meu chamado? Mas há algo na palavra que nos chama a atenção e exorta o nosso coração quanto a esse chamado. Quantas de nós estamos tão ansiosas em fazer algo para Deus através de nossas ações, servindo o próximo, através de um ministério de louvor, por exemplo, de levar a palavra para alguém, de falar em público, por exemplo, da palavra de Deus. Quantas de nós observamos alguém e conversamos com Deus e dizemos: Senhor, eu gostaria de ser como esta pessoa ou aquela pessoa. Nós imaginamos o que é que realmente Deus tem para a nossa vida. Mas na palavra de Deus fala sobre o chamado. E este chamado, o primeiro chamado que Deus tem para mim e para você, é sobre o chamado para sermos filhas de Deus, para sermos mulheres santas, participantes do seu reino. Sermos chamadas para a santidade significa viver em busca de uma vida moral excelente. Não significa que estaremos livres do pecado, porque todos os dias precisamos colocar o nosso coração no altar do Senhor e pedir perdão pelos nossos atos. Mas santidade é dizer para Deus que fazemos parte do seu reino, que fazemos parte de uma filiação, que é sermos filhas de Deus. Como? Aceitando a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Ele diz que Ele é o caminho para que Deus esteja na nossa vida. Por isso que em todas as nossas orações, nós começamos ou terminamos sempre dizendo em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque é em nome de Jesus que o nosso relacionamento com Deus, ele é restaurado, ele é estreitado, ou seja, que existe realmente um laço de pai e filha. E no livro de 2 Pedro, uma carta que Pedro escreveu a algumas igrejas, nos ensina muito a respeito deste chamado. Antes de perguntarmos para Deus o que é que Deus deseja de nós, dentro de nossas habilidades para pregar a palavra, ou para louvar, ou para servir ao próximo, por exemplo, numa organização de ajuda comunitária, antes de fazermos essas perguntas para Deus, nós precisamos entender o primeiro chamado, que é o chamado de filhas de Deus. E esta carta de 2 Pedro, ela nos ensina isso no primeiro capítulo, que diz assim no versículo 3: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Há um chamado, sim. Há um chamado para todas nós. Basta aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E no versículo 4 diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e o aceitamos como o nosso único e suficiente Salvador, seja aquele que se entregou na cruz para que não houvesse mais uma condenação eterna para a nossa vida. Por isso nós precisamos todos os dias reconhecer esse chamado de filhas de Deus, de pedir ao Pai: Senhor, renova a nossa aliança, renova a nossa estrutura como pecadoras que somos, para que assim nós venhamos a fazer parte de um reino de aprendizado da palavra do Pai. Não são por nossas obras que nos salvam, mas por aceitar a Jesus Cristo, mas aceitar genuinamente, aceitar de todo o coração e entregar a nossa vida a Ele. E assim o Senhor, Ele nos tem como filhas, Ele nos chama como filhas dEle. E as obras que o Senhor deseja que façamos
como auxiliadoras no seu reino. Essas obras Ele vai nos direcionando a partir das habilidades e dons que Ele tem colocado na nossa vida. Muitas vezes acontece naturalmente. Quando você percebe, você já está envolvido em algum projeto que diz respeito às habilidades que você tem desde menina. E isso, teu coração se enche de paz, se enche de alegria e gozo em participar. Mas o primeiro chamado é o chamado como filhas de Deus. Por isso que quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para sermos filhas de um Deus que tudo pode, nós precisamos ser diligentes, cuidadosas com a nossa vida, com tudo aquilo que nos cerca, com tudo aquilo que vem à nossa mente. E a partir do versículo 5 deste primeiro capítulo, o Senhor fala sobre essa diligência, que diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Então, quando nós pedimos fé, mais fé ao Senhor, a nossa caminhada com Ele exigirá de nós uma excelência moral em nossas virtudes, aquilo que nós falamos, pensamos e agimos. Sem um peso, porque o Senhor Jesus Cristo disse que o jugo é leve, que o fardo não é pesado. Nós já comentamos em outras reflexões sobre isso. Mas o que o Senhor diz é que nós tenhamos o cuidado com a nossa vida, de sermos diligentes, que a fé que nós pedimos a Ele, nós precisamos colocar nessa fé também virtudes. E Ele continua neste versículo 5. E a virtude, a ciência. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. O Senhor nos ensina que cada característica acrescentada no nosso ser, ela deve gerar uma outra característica, e assim nós crescemos em graça e sabedoria diante de Deus e diante das pessoas, porque nós somos chamadas como filhas de um rei, filhas de um pai, o nosso Senhor, o nosso Deus. E por que Ele diz tudo isso? Porque no versículo 8 diz assim: se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se nós acrescentarmos essas características das quais mencionamos aqui do versículo 5 ao versículo 7, diz respeito ao nosso preenchimento como pessoas. Não estaremos mais ociosas, pensando em coisas vãs, mas estaremos cheias, ocupadas daquilo que Jesus Cristo quer para a nossa vida, daquilo que Deus tem como desígnio para a nossa vida. E no versículo 10 diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, jamais tropeçareis. Que vocação, que eleição de sermos filhas de Deus. São para todos, para aqueles que estão ouvindo também. Mas é preciso aceitar este chamado. Este é o nosso primeiro chamado. A partir disso, todas as coisas nos são mostradas, porque Deus ele é cuidadoso com a nossa caminhada. Se ele detalhar todas as coisas no primeiro momento, o fardo poderá ser pesado. E não é isso que Jesus ensina na palavra dele. Por isso Deus ele tem este cuidado com a nossa caminhada e com a nossa vida. É de passo em passo. Primeiro, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Perceba quem é Ele na sua vida, para ser filha de Deus. E assim, Ele te acrescentará o que é para fazer, o que mais é para fazer. E nos próximos dias nós falaremos destes detalhes, daquilo que Deus fala na palavra dele sobre as nossas obras, o que podemos fazer das nossas habilidades, aquilo que Deus tem falado comigo e com você diariamente, de períodos em períodos. Deus te abençoe neste dia. Fique atenta e aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus te abençoe.